Palavra de Deus em 1 Samuel, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 7. É o capítulo que vai do verso 1 até o verso 29. 1 Samuel, capítulo 7, do verso 1 até o verso 29. Faremos a leitura então desta porção da palavra do Senhor, deste foco narrativo que é considerado o centro da vida de Davi. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o maior bem dos eleitos, ou seja, qual a maior dádiva que nós temos na nossa vida como crentes. E baseados nesta narrativa de Davi, nós iremos descobrir esta preciosidade. 2 Samuel capítulo 7, do verso 1 até o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo para onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra,
diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo, acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, diga-se, o Senhor dos exércitos é sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este momento magnífico, ó Deus, na vida de Davi. E nós te louvamos porque este momento não foi, ó Pai, particular ao teu servo, mas encontramos nestas palavras, ó Senhor, a tua graça e a tua misericórdia que nos alcançou em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, por tua aliança, por teu pacto com o teu povo, povo que tu escolheste para si mesmo e preservou para a glória do teu santo nome. Nós somos, ó Deus, a resposta a esta promessa feita a Davi. Nós servimos a Cristo, descendente de Davi. Somos o Israel de Deus, que continua, ó Pai, a glorificar o teu santo nome. E nós te louvamos, ó Senhor, porque tudo isto ocorre por causa da tua misericórdia e por conta de que Cristo é o nosso maior bem. É o que temos de mais precioso na nossa vida. Por isso, ó Deus, agora, que o mesmo Espírito Santo que inspirou esta palavra ao escritor do livro de 2 Samuel, venha agora, ó Pai, iluminar a nossa mente para a nossa compreensão e aquecer o nosso coração, para com alegria servirmos ao Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, muitos consideram, e eu concordo com esta afirmação, que o que nós temos aqui em 2 Samuel capítulo 7, pode ser considerado como, na narrativa de Davi, como o ponto mais alto do seu ministério e da sua vida como rei. É claro que nós encontramos Davi, aquele homem que se tornou rei pela graça do Senhor, e ele venceu os inimigos, e é interessante porque o autor de 2 Samuel deixa claro aqui que ele está agora vivenciando um momento de descanso. E é claro que esse descanso não significa dizer, talvez, pequenas batalhas a serem administradas, mas sobretudo o fato de que o povo de Deus está agora na sua terra, a igreja do Senhor no Velho Testamento está ali naquele local, e certamente esse povo agora usufrui da bênção, da graça e da misericórdia do Senhor. Nesse momento nós vamos encontrar uma palavra onde não há como negar, uma palavra que possui toda a sua estrutura numa narrativa pactual, numa narrativa de aliança. E não significa dizer que Deus está estabelecendo aqui uma aliança inexistente, não é isto. Mas o que nós encontramos aqui é Deus não só ratificando a sua aliança, mas ao mesmo tempo, o Senhor Deus ampliando esta aliança, demonstrando uma revelação a mais. Porque nós vamos encontrar apenas uma aliança de Deus que foi estabelecida lá no Éden, a aliança do Evangelho, a aliança de Cristo, da salvação, diante dos nossos pais que pecaram. E o Senhor Deus então começa a revelar paulatinamente esta aliança, demonstrando características novas.
Ele faz isso com Noé, quando ele ergue um sacrifício ao Senhor após o dilúvio. Ele faz isso com Abrão, quando sai da sua terra e da sua parentela, e ali Deus institui um povo. O Senhor Deus faz isso em Moisés, quando ele traz a lei do Senhor, e a lei do Senhor não era novidade. O que Deus faz é escrevê-la. Ele demonstra aquilo que já havia sancionado ao longo de toda a trajetória do seu povo. E agora nós encontramos em Davi, Deus, o Senhor Deus ampliando muito mais esta aliança, mostrando a pessoa de Cristo. Há uma palavrinha aqui nesse texto que é utilizada e nós precisamos também estar atentos a isso. A palavra utilizada aqui é casa. Para você que compreendeu a leitura que nós fizemos, percebe claramente que Davi tinha a sua casa e quis construir uma casa para o Senhor. Mas o Senhor responde a ele dizendo que não é Davi quem vai construir a casa para Deus, mas o próprio Deus vai construir a casa do rei. E por que essa palavra casa, ela é tão central nesse texto? Porque essa palavra, ela possui dois significados. A palavra casa pode ter um significado físico, que significa descanso, abrigo, é o meu lar, a minha morada, a minha proteção. Eu quero crer que todos os irmãos, ao final desse culto, depois de um tempo de comunhão, vai para a sua casa, que vai protegê-lo, que vai abrigá-lo, que vai fazer com que você tenha um conforto a mais. Mas a palavra casa, ela também traz um significado familiar. Significa filhos, parentes. Então, quando, por exemplo, se dizia a casa de Davi, poderíamos estar nos referindo à sua casa física, à sua morada, mas também poderíamos nos referir ao fato de que Davi possui uma descendência, possui parentes. Então, o Senhor Deus, ele utiliza aqui uma mesma expressão casa para falar de descanso, abrigo, proteção, morada. Mas ao mesmo tempo, o Senhor Deus também está falando aqui de filhos, de descendência, de um nome que se estende ao longo do tempo. E é claro que ainda pensando nestes significados, uma casa física, ela se destrói ruindo. Nós podemos destruir uma casa. Quantos aqui já não viram a implosão de um prédio? Ou quantos não viram aquela máquina, aquele trator com uma bola de aço imenso que destrói? Ou mesmo alguns pedreiros que começam a ruir com a sua casa. Então a casa da nossa habitação, ela rui pela destruição. Mas a casa, que é a descendência, que são os filhos, ela é destruída pela extinção. É quando o nome é esquecido. É quando aquele nome já não remete a alguém importante. Algumas pessoas, elas são muito voltadas a essa questão de sobrenome. Como o meu sobrenome é muito comum, eu certamente nunca vou saber, talvez a quinta, sexta ou sétima geração antes de mim. Mas algumas pessoas, elas têm esse cuidado de perceber, e muitas dizem assim, olha, eu de alguma maneira sou parente da casa de Orleans e Bragança. Eu sou da casa de Aragão, eu sou dos Stuart. Então você começa a perceber aí que o seu nome, de alguma forma, está ligado a uma realeza. Aliás, nós ocidentais temos essa mania de alguma forma, encontrar alguém importante. Geralmente quando nós descobrimos na nossa ascendência um bandido, um pilantra, um sem vergonha, esse nós botamos de lado, esse aí não mencionamos, esse aí é indizível, nós não vamos tratar sobre esse. Mas quando encontramos um príncipe, quando encontramos um rei, ficamos todos felizes. É esse o sentido de casa, é a preservação de um nome. Então é exatamente isso que nós vamos encontrar neste diálogo. E aí vejam que todo o foco narrativo significa dizer do verso 1 ao verso 29, é um foco narrativo. O que está aqui em jogo é a casa, seja ela física, a que me abriga, a que me protege, a que me dá morada e descanso, seja ela a minha família, a que perpetua o meu nome ao longo do tempo. E aí nesse sentido nós vamos encontrar o desejo de Davi. Davi era um homem que amava a Deus. Davi era um homem que foi reconhecido como amigo do Senhor.
E a palavra do Deus nos diz que Davi, então, ele desejou construir uma casa para Deus. Ele desejou construir uma casa ao Senhor, e nós vamos encontrar isso do verso 1 ao verso 3. E diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã, o profeta, ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Irmãos, nós não podemos aqui de forma nenhuma negar a boa intenção do coração do rei Davi. Na verdade, Davi, ele estava inclusive constrangido com aquela situação. Nós vamos perceber aqui uma antítese ou um contraste, como nós encontramos, por exemplo, no livro de Ageu, quando o profeta reclama que os servos do Senhor construíam as suas casas apaineladas, mas deixavam o templo de Deus tosco. Aqui é exatamente o contrário. Davi olha para a sua casa, uma casa construída de cedros, nós temos apenas um versículo que menciona isso, uma casa real. E quem sabe, de uma das janelas da sua casa, ele podia olhar para uma região central ali e ver uma pequena tenda, feita de couro, balançando ao vento. E lá dentro daquela tenda, humilde, de couro, frágil, estava a arca do Senhor. Estava aquilo que representava a presença de Deus. E sem dúvida nenhuma nós vamos encontrar aqui um constrangimento de Davi, quando ele diz: eu moro numa casa tão confortável, e o Senhor, representado na sua arca, está numa tenda pequena, de couro, está em qualquer lugar, fincado com estacas. E aí então aquele rei chama o seu profeta e amigo e conselheiro Natã. Natã, nós poderíamos aqui dizer que era o pastor da vida de Davi, o homem que trazia a palavra do Senhor, o homem que trazia a vontade de Deus. E ele diz: Natã, ele sequer diz que vai construir, mas ele diz apenas: eu moro numa casa, e o Senhor Deus mora num barraco, mora numa barraca, isso não é justo. E a palavra do Senhor diz que Natã então olhou para o rei e diz assim: vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. O sentimento de Davi e Natã foi: Deus está numa situação ruim, e eu vou melhorar essa situação. Deus está numa situação de penúria, e eu vou melhorar essa situação. Eu tenho poder para isso, eu posso fazer isto. E eu quero então construir uma casa para a habitação do Senhor. Irmãos, Davi estava com o seu coração sincero. Ele de fato queria fazer alguma coisa em favor de Deus. Ele achava que, como rei, ele achava que, como um homem poderoso, ele poderia fazer um favor ao Senhor. Ele poderia fazer uma construção a Deus. E ele planejou fazer isto, constrangido por sua situação e ao mesmo tempo com zelo no seu coração. E mais, ele estava demonstrando o seu amor e a sua dedicação a Deus. Ah, meus irmãos, mas nós precisamos aprender muita coisa sobre o reino de Deus. Aliás, eu já ouvi um ditado sórdido dizendo que de boa intenção o inferno está cheio. E de fato nós precisamos amadurecer nisto. Porque, irmãos, nós não devemos olhar para Deus e trabalhar para Deus apenas com boas intenções. Nós não podemos, de alguma forma, achar que podemos ajudar ao Senhor naquilo que Ele está, de alguma maneira, fraco ou debilitado. E vejam que não somente Davi erra, mas o pastor Natã, aquele líder, ele também erra. E a palavra do Senhor diz que o Deus então, olhando, claro, para a intenção de Davi, Deus não fica irado com isso.
Deus não fica naquele momento, embora encontremos outras situações em que servos de Deus são bem intencionados, mas esta boa intenção move o Senhor à ira. Um exemplo que eu posso dar aqui muito claro é Uzá. Uzá era um homem da corte. Traziam a arca numa carroça, tudo errado, e já estavam errando desde o início, porque Deus não havia dito que a sua arca deveria ser trazida numa carroça, mas deveria ser trazido no ombro dos levitas. Mas eles acharam que colocando numa carroça, porque olhando para os deuses pagãos que eram colocados seus ídolos nas carroças, então vamos imitar um pouquinho, vamos dar essa glória para o Senhor. A Bíblia nos diz que aquela carroça então ela dá uma balançada, a arca do Senhor também cambaleia, e Uzá, preocupado com o Senhor, vendo que naquele instante Deus poderia ser humilhado, ele estende a sua mão para segurar a arca, e Deus o mata ali com a sua ira. Nós precisamos amadurecer nisso, irmãos. A boa intenção é algo necessário no coração, mas nós precisamos perceber se a nossa boa intenção, se o nosso amor a Cristo, se a nossa dedicação a Deus está de acordo com a palavra do Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida que certos movimentos evangélicos, sejam eles liberais, neopentecostais, místicos, idólatras, tantos segmentos do cristianismo, eu não tenho dúvida de que há ali pessoas bem intencionadas. E eu vou dizer uma coisa aqui que pode até chocar alguns que estão presentes, mas falo-ei assim mesmo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o meu conterrâneo, o Papa Francisco, tenha boas intenções no seu coração. Mas isso não basta. Porque o que promove a glória de Deus não são as boas intenções, mas é a palavra de Deus sendo obedecida. Nesse sentido, o Senhor começa a retificar, e a palavra do Senhor nos mostra isso com muita clareza. Porque de fato o Senhor, quando olha para esse diálogo entre Natã e Davi, quando Natã sai dali, a palavra do Senhor diz que Deus então, quase que imediatamente, porque foi naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã. E o que Deus estava fazendo ali é dizendo: Natã, ok, vocês estão bem intencionados no coração, eu percebo muita sinceridade, mas está tudo errado. Não é isto que eu quero. E, irmãos, nós temos que ter muito zelo com relação a isto. Às vezes vemos tantos absurdos, como certa vez um líder muito famoso no Brasil, envolvido com a mídia, e ele então fez algo fraudulento, e um dos seus pares chegou para ele e disse assim: meu irmão, mas eu acho que isso não é correto. Aquele líder olhou para o seu companheiro e disse assim: meu amigo, o que vale é a intenção, porque para Deus até gol de mão serve. E nós precisamos pensar nisto. Porque, como eu disse, de boa intenção, muitas pessoas estão com o coração cheio, mas o que Deus quer, sim, boas intenções, mas que obedeçamos muito mais a sua palavra. E Natã errou. Irmãos, é impressionante, porque enquanto eu preparava este sermão, eu lembrei também da minha trajetória pastoral. Eu lembrei destes 25, quase 26 anos de ministério. Irmãos, eu lembrei que já tive muita boa intenção na igreja do Senhor Jesus. Mas eu, com a minha boa intenção, já induzi este rebanho, ao erro. E eu creio que é oportuno, olhando para a situação de Natã,
e olhando para o meu passado, e tantas questões que hoje, pela maturidade da palavra de Deus, pelo meu compromisso não com boas intenções, mas com aquilo que as Escrituras dizem, eu tenho que dizer aos irmãos, para que me perdoem, pelos muitos erros que eu cometi, e muitos erros que eu implantei aqui na nossa igreja, ao longo destes anos, com um coração muito bem intencionado, mas induzindo o povo de Deus ao erro. E eu fiz isto, por isso eu devo pedir perdão aos irmãos. E é exatamente isto, porque por vezes isso se torna muito difícil, porque quando você mesmo traz o erro, e depois você tenta corrigir, você precisa fazer isso firmado e calcado nas Escrituras e na palavra do Senhor, dizendo isso é o que as Escrituras dizem. O que eu digo, vocês já me conhecem, sabe a minha índole, sabe de fato o que parte da humanidade, das minhas boas intenções. Mas nós devemos obedecer a palavra do Senhor. E da mesma forma como aquele homem, aquele profeta, aquele pastor, Natã, errou, nós pastores também erramos. Mas nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para olhar para as Escrituras, nunca é tarde para pedir perdão ao rebanho e rogar para que esse rebanho tenha paciência conosco. E foi exatamente isso que Natã fez. A palavra do Senhor nos fala que ele voltou para Davi e ele começou então a trazer a palavra do Senhor, mas antes disso, o próprio Deus fala a Natã, é o que nós vamos encontrar aqui nas Escrituras. E basicamente o que Deus fala para Natã em primeiro lugar é: Natã, você não percebe que eu estou andando junto com o povo, guiando o meu povo, e eu estou sempre sendo abrigado dentro de uma tenda? Você não percebe isto? Você não percebe que a tenda, ela é muito mais prática, ela é muito mais próxima, ela é muito mais envolvida com o povo? E aí eu me lembrei de uma palavra teológica que eu quero mencionar aqui, que se chama imanência de Deus. A palavra imanência de Deus fala desse Deus presente, desse Deus que está conosco, desse Deus que está na natureza, desse Deus que é criador, desse Deus que está em nós pelo seu Espírito Santo. Significa o Deus presente. E veja que o Senhor Deus fala a Natã: a minha presença, a minha direção se deu por meio dos tabernáculos. Eu estava andando nas barracas, e isso é claro. Mas ao mesmo tempo o Senhor Deus olha para Natã e diz assim: olha, qual é o templo, qual é a casa que pode comportar a minha presença? O que vocês podem construir para que seja a habitação da minha pessoa? E é impressionante porque o próprio Salomão, que construiu o templo do Senhor, ele entendeu isto. E no momento em que ele está dedicando aquele templo, agora sim construído, em 1 Reis capítulo 8, verso 27, inspirado pelo Senhor, ele diz: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa, esta casinha, esta coisa pequenina que eu edifiquei. E se ao mesmo tempo nós olhamos para a imanência de Deus, e eu quero de fato que os irmãos guardem essa expressão, que significa dizer o Deus presente, o Deus que está conosco, mas também o nosso Deus, ele é transcendente, ou seja, ele está acima de todas as coisas, ele está acima dos céus, e não há nada que possa conter este Deus nessa terra, não há nada. O que Deus está dizendo é: Natã, eu estou satisfeito com a tendazinha lá, andando de um lado para o outro, obviamente sendo representado pela arca, mas ao mesmo tempo ele diz: Natã, mas lembre-se, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa casa que Davi deseja construir para mim não vai comportar, porque basta Deus fixar os seus olhos de poder sobre essa casa, parece que essa casa se exploda, ela seja destruída, porque é feita de matéria. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra, podemos perceber isso. O Senhor Deus está conosco. Nós somos o templo. O templo não é essa construção. Isso aqui é um auditório. Igreja está aqui. Eu estou olhando para os olhos da igreja. A igreja está olhando para mim. A igreja somos nós.
Deus está presente conosco, mas Deus está também muito acima desta igreja bendita que milita nessa terra, porque o Senhor Deus não se define, o Senhor Deus deve ser visto pela fé. Cremos no Senhor, sabemos que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o temem e o amam. É isso que Deus está dizendo a Natã. Você quer fazer com que eu esteja compartimentado dentro de um prédio, dentro de uma construção? Isso é inadmissível. O nosso Deus é grandioso. É por isso que muitas pessoas, quando querem fazer de Deus como um Deus puramente imanente, como essas religiões que falam da prosperidade financeira, que falam essas mentiras, que Deus é obrigado a conceder bênçãos para vocês, é porque eles não conseguem perceber esse Deus que é transcendente, esse Deus que é grandioso, esse Deus que está acima de todas as coisas, que o céu e nem os céus dos céus podem comportar a sua presença. Mas também nós devemos entender que esse Deus grandioso, poderoso, é aquele que se encurva para atender ao abatido e ao aflito de coração, demonstrando toda a sua graça. E aí, nesse sentido, Deus diz: Natã, volte para Davi, e eu quero que você diga a ele a minha palavra, para que ele compreenda. E a partir do verso 8, então, Natã retornando para Davi. E eu não sei exatamente como Natã retornou. Eu não sei se Natã pediu desculpas a Davi. Davi, eu me precipitei, sendo seu pastor. Eu estava com o coração cheio de boa intenção, mas não é isso que Deus quer. Estamos contrário à palavra de Deus. Eu vim aqui para retificar isso e trazer aquilo que o Senhor tem para o seu coração. E aí nós vamos perceber Deus falando um pouco sobre a obra dele na vida do rei Davi. E ele introduz essa palavra dizendo: Davi, tu eras um camponês, tu eras um pastorzinho desvalorizado, a tua família não tinha valor nenhum. Tu eras um caipira, uma pessoa que ninguém tinha olhos, que não chamava a atenção de absolutamente ninguém. Samuel, quando vai lá com Jessé para ungir o rei, ele traz todos os seus filhos, e aí ao final, Jessé diz assim, Samuel diz a Jessé: Jessé, não são estes, tem mais algum? E Jessé fala: olha, Samuel, tem um molequinho lá no campo, é um menino, pequeno, franzino, ele está lá no meio das ovelhas, mas esse com certeza não é. Porque da minha família eu te mostrei os mais bonitos, eu mostrei os Alfredos da minha família. E o que tem lá é um Vicente. Então você sabe, não, é pequeno, ele é frágil. Não, traz ele. Traz. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E é exatamente isso que Deus está trazendo à memória daquele rei tão bem intencionado. Aquele rei que amava o Senhor, mas que estava cometendo um erro. No verso 8 ele diz: agora pois dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora sim, agora não é a boa intenção de Natã, o pastor, mas agora é a palavra de Deus. Ele diz: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu tirei você da situação mais vil, mais desprezada, mais humilhante, e eu o transformei num príncipe, num rei. Você que está aí assentado no trono e que agora tem tanta preocupação com a minha casa, você que tem esse desejo sincero no coração de construir uma casa para mim, porque você se acha de alguma forma poderoso para fazê-lo, eu tirei você. Não é você que vai arrumar a minha vida, não sou eu quem depende de você para a construção de uma casa. Eu fiz o que você é hoje. Você hoje é um rei, porque eu te tirei lá do fundo do poço, de onde ninguém enxergava,
e eu fiz você o número 1 de Israel, o homem mais poderoso dessa nação. E o Senhor Deus ainda continua dizendo, e não somente isso, mas o Senhor o protegeu. Ele diz, eu te protegi, eu concedi fielmente o descanso outrora prometido na minha aliança. Nesse sentido, Deus está dizendo, você está nesse trono, você venceu todas as batalhas, você venceu Golias lá no vale, onde as pessoas de alguma maneira olham para Davi dizendo, olha como Davi é corajoso, como Davi é interessante, como ele é um menino esperto. Não, mas ali foi a minha mão que colocou aquela pedrinha no seu alforje, foi a minha mão que colocou essa pedrinha na funda, foi a minha mão que fez a sua rodar, foi a minha mão que fez com que a pedra lançasse, foi a minha mão que colocou aquela pedra na testa do gigante, foi a minha mão conduziu toda a sua trajetória. É mais ou menos como se o Senhor Deus dissesse, Davi, obrigado pela sua preocupação, mas meu filho, eu é que cuido de você. Fui eu que te dei toda essa bênção que você vive hoje. E aí, nesse sentido, o Senhor Deus traz uma palavra tão impactante, tão linda, no finalzinho do verso 11. Lendo todo o versículo, diz, desde os dias em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo, o povo de Israel, ele diz, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Você vai ter abrigo, você vai ter sossego na sua casa física. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará uma casa. Não é você, Davizinho. Não é você, reizinho, que veio lá de detrás das ovelhas, que vai construir uma casa ao Senhor. Mas é o Senhor que vai construir uma casa para você. E é claro que essa promessa, do ponto de vista imediato, se aplica ao filho da graça de Davi, Salomão. Porque eu não sei se os irmãos se lembram, mas a mãe de Salomão se chamava Batseba. A mesma mulher que trouxe pecado hediondo para o centro daquele palácio. Dali a graça, a misericórdia, o amor, a benevolência de Deus iria produzir um filho cujo nome seria paz, porque Salomão vem de Shalom, Shalomon, o homem da paz, a paz trazida pelo Senhor. E a revelação de Deus com relação a este rei, a este grande rei, está do verso 12 ao verso 15, quando ele diz, quando os teus dias se cumprirem, e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai. Veja a linguagem pactual, a linguagem da aliança. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia, ele vai pecar, ele vai cometer pecados, e eu vou tratar esses pecados na vida dele. Mas o importante, Davizinho, reizinho de Israel, é que a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Você quer construir uma casa para mim, Davi? Eu vou construir a sua casa. Eu vou perpetuar o seu nome por toda a eternidade. E eu inicio esse processo na vida de seu filho Salomão, este que será gerado de ti e que irá reinar sobre Israel. Ele sim construirá uma casa para mim,
e nele estará a minha misericórdia, porque a despeito da construção, como nós vimos Salomão, ele entende que aquela casinha pequenininha, tão frágil, não pode conter toda a glória do Senhor. Ele vai pecar, ele vai errar, mas a minha misericórdia estará sobre ele. Eu estou prometendo a você, Davi, você que tinha uma preocupação tão grande em construir uma casinha pequenininha para mim, eu vou construir uma casa eterna para você. Porque a casa que você deseja construir para mim pode ser destruída, como será? Mas a casa que eu construo para você, meu filho Davi, é uma casa eterna. E nesse sentido, quando o Senhor Deus fala desta eternidade, desta ação, no verso 15, nós encontramos aqui a misericórdia do Senhor sendo remetida a Salomão. Mas quando olhamos para o verso 16, nós percebemos que a linguagem do Senhor, ela é escatológica. Ela não se restringe a Salomão, ela não se restringe aos descendentes de Davi, mas se aloca, se coloca naquele que é o Cristo, naquele que é o Deus encarnado, naquele que viria a essa terra e seria reconhecido como filho de Davi. No verso 16 diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Eu não sei exatamente o que Davi entendeu desta palavra. Talvez, penso eu, Davi tenha pensado nesse aspecto meramente horizontal. É como se Jerusalém fosse, aquela Jerusalém física, fosse viver por toda a eternidade. Eu não sei, eu estou especulando. Ou eu não sei se nesse momento Davi compreende a vinda do Messias. Mas quando nós olhamos a graça de Deus, o amor de Deus por Davi, o Senhor Deus faz com que Cristo seja este descendente, esse construtor e mantenedor da casa de Deus. Em Lucas capítulo 1, do verso 30 ao verso 38, quando o anjo vem a Maria e anuncia a vinda de Cristo, ele diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de quem, meus irmãos? Deus dará o trono de quem? Eu quero ouvi-los. De Davi. Seu pai. Porque não é apenas a concessão de um trono, não é a usurpação de um trono, mas é por direito de herança, porque Davi é pai de Cristo. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva, a escrava do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quando o Senhor Deus olha para Davi, o Davizinho, o reizinho de Israel, e quando ele diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. O que o Senhor está dizendo aqui é que Davi teria o privilégio de ter dentre os seus descendentes um descendente ilustre que é Cristo. Davi, você quer construir uma casinha para mim?
Tua maior preocupação comigo é construir essa casinha. Davi, você não imagina o meu poder e o que eu tenho reservado para você, ó meu amigo e meu filho. Porque este mesmo Cristo, a quem hoje adoramos nessa noite, é aquele que irá constituir o verdadeiro templo, a verdadeira casa do Senhor, que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 10, nos mostra com tanta clareza. Pedro nos diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, porque o próprio Senhor é colocado como templo, porque ele morreu e 3 dias depois esse templo foi erigido, foi construído. Ele diz: rejeitado assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A linguagem aqui é veterotestamentária, a linguagem aqui é do pacto do Velho Testamento, mas aqui se aplica a nós que somos Israel de Deus, nós que somos a igreja do Novo Testamento. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, vocês todos são sacerdotes neste templo, nesta casa viva, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido por Deus. A linguagem continua sendo pactual, da aliança, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, quando hoje eu vejo tantos irmãos e irmãs que saem por esse mundo afora, que saem em meio a tantos outros povos, como eu pude ver o pastor Marcos, que está indo com a sua família para a Índia, e que eu quero ter o privilégio, como grupo de ação, de também estar com esse irmão no seu projeto missionário. Quando eu vejo esse irmão saindo do Brasil e indo lá para a Índia para pregar o Evangelho, nós estamos vendo aqui o cumprimento da promessa de Deus a Davi. Esse reino será eterno, esse reino há de se espalhar, esse reino há de alcançar outros povos, ele há de crescer, porque não será você, Davizinho, muito menos essa casinha que você quer construir para mim, mas será o meu projeto, porque eu vou mandar o meu filho a essa terra, ele vai morrer por aqueles que crerão nele, e esses filhos irão glorificar o meu nome. Um templo vivo, um templo pulsante, um templo que se locomove, um templo que anuncia as minhas virtudes, Davi. Ô Davi, você está preocupado com uma casinha pequenina. Você não imagina, meu filho amado, o que eu tenho para você. Será que nós podemos contrastar Davi construindo um pequenino templo que depois foi construído, depois foi destruído, depois foi construído, depois foi destruído, depois foi construído, depois foi destruído e não se reconstruiu mais? Vemos somente os judeus e os rabinos ali nas pedras, clamando e chorando para que seja reconstruído o templo já existe. Está firme e vitorioso, se espalhando para todos os cantos da terra, levando a glória e a presença do Senhor.
Quando um evangelista ou missionário sozinho na sua solidão, onde ele põe os seus pés para pregar as boas novas, ele está levando a glória de Deus e a presença do Senhor. Este é o templo. Esta é a casa de Deus. Isto que nós somos. Davi, você compreende o que eu estou dizendo, meu filho? Você quer construir uma casinha para mim, coração tão cheio de boas intenções, mas filho, você precisa conhecer da minha graça, da minha misericórdia e da minha soberania sobre todos. E Davi reconheceu isto. A palavra do Senhor nos mostra, a partir do verso 18, que Davi, ele se encurva. Agora veja que coisa linda. Leiam todos comigo o verso 18. Todos, a uma só voz. De 2 Samuel capítulo 7. Todos, leiam comigo. A uma só voz. Vamos ler. Então... entrou Davi na casa do Senhor. Davi saiu do seu palácio, tão imponente, que hoje não existe mais. Não há sequer ruínas deste palácio. Mas naquele momento ele saiu do seu palácio. Foi lá para o meio da praça. Entrou naquela barraca feita de couro de animais, balançando ao vento. Ele entrou ali, contemplou a arca do Senhor, ali ele se prostrou e disse: Senhor, como a minha visão é pequena, meu Pai, como eu sou burro, como eu não consigo compreender a tua grandiosidade, assim como a tua graça, meu Pai, assim como compreender toda a dimensão daquilo que és, ó Deus Todo-Poderoso. E Davi, nesse momento, ele diz: quem sou eu para que o Senhor tenha se lembrado? Eu era nada, nada. Eu era, inclusive, da minha família, o que estava mais no canto. Os meus irmãos eram soldados, eram pessoas fortes, homens que eram notados quando passavam pela rua. Eu era um menininho, franzino. Quem sou eu, Senhor, para ter esta casa? Mas ao mesmo tempo Davi entende que a soberania de Deus sobre nós independe daquilo que somos, porque Deus, Ele nos escolhe, não por aquilo que somos, mas Deus nos escolhe pelo seu grande amor. E no verso 21 até o verso 24 ele diz isso: por causa da tua palavra e segundo o teu coração, tua soberania, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Ó Senhor, agora sim eu contemplo a magnitude daquilo que o Senhor está falando. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmo temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, gente humilde, gente pequena, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo. O que era Israel? Nada, um povo idólatra lá no Egito, e o Senhor foi lá resgatar. Por quê? Porque havia uma promessa a Abraão. Porque tu és fiel. E para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste teu povo Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Que lindo, porque Davi agora, ele não utiliza a linguagem da boa intenção do seu coração. Eu tenho que construir uma casinha para o Senhor, porque a minha casa é grande, a dele é pequenina. Não, agora ele usa a mesma linguagem pactual
espiritual. Ele diz, o Senhor nos escolheu, nós somos o teu povo. Quem era eu? Um nada. E o Senhor me fez rei. O Senhor escolheu esse povo. O que era esse povo? Nada. O Senhor foi lá, resgatou e por fidelidade constituiu para que fôssemos o teu povo e o Senhor fosse o meu Deus. Fosse o nosso Deus. Nesse sentido, para que o Senhor seja o nosso Deus e para que o Senhor seja sobre nós, precisamos reconhecer a soberania de Deus que se expressa pela sua graça, misericórdia e amor. E é por isso que Davi roga o cuidado do Senhor. E é por isso que ele diz, Senhor, então dependemos de Ti. Verso 29, ele encerra a sua oração dizendo, sê agora servido de abençoar a casa do Teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de Ti, pois Tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a Tua bênção será para sempre bendita a casa do Teu servo. O Senhor escolheu este povo, para que o Senhor mesmo se tornasse o nosso Deus. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós. Cuida da minha casa. Cuida, Senhor, da Tua igreja. Cuida daqueles que pertencem a Ti. Meus irmãos, quais são as lições preciosas que poderíamos extrair desta narrativa tão linda? A primeira pergunta que nós poderíamos fazer é, o que você pode oferecer ao Senhor por seus muitos benefícios? Enumere aí para mim. O que você pode fazer, trocando em miúdos, o que você pode fazer para restituir o que Deus fez por você? Irmãos, a nossa paz está na presença de Deus com a sua graça e a sua misericórdia. Sabe quem é você? Sabe quem você é? Você era um miserável, depravado, pecador, hostil a Deus, não tinha forças para se aproximar dele, era uma pessoa que merecia o inferno. Deus olhou para você, Deus o amou, Deus o escolheu, e Deus foi capaz de enviar o seu Filho único para morrer em seu lugar. O privilégio que você tem como crente é o fato de que Deus te amou, e Deus matou o seu próprio Filho, para que você se tornasse um filho de Deus. Você e eu que estávamos no inferno, Deus nos escolheu para si. Merecíamos aquilo, mas Deus o escolheu e me escolheu para si. O que foi que você fez? Nada. Deus se aproximou de você e fez toda a obra. Quem tem preservado sua vida em Cristo é você? É você que diz, não, agora eu sou forte o bastante para não pecar e para continuar. Eu sei que irei até o fim, porque pela minha própria força eu chegarei lá. Isso é conversa fiada. O mesmo Deus que te escolheu e te salvou em Cristo é o mesmo Deus que está te preservando até agora, porque Deus te ama. Porque Deus é misericordioso com você. Porque Deus é gracioso com você. Nós estamos até aqui unicamente pela graça e pela misericórdia de Deus, por mais nada em absoluto. Não há obra nisso para que ninguém se glorie. Por isso que Cristo é esta confirmação do amor de Deus sobre nós. Assim como Cristo era a confirmação do grande amor de Deus para com Davi, teu reino será eterno em meu filho. Deus está dizendo para Davi, o meu filho será o teu filho nessa terra. O Senhor está dizendo, aquele em quem eu me agrado, em quem me comprazo, Cristo, vai se colocar no seu lugar, para que eu tenha prazer em você, e você seja meu filho. Meu irmão, o que você está fazendo ou você pode fazer
como retribuição aos benefícios do Senhor. Nada. O que nós podemos fazer é encher o nosso coração de alegria e o nosso coração de temor, para que Deus seja glorificado. Lembrando que Deus não está em busca de crentes que tenham o seu coração bem intencionado. Deus está em busca daqueles que cumprem a sua palavra, custe o que custar. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento. Quero convidar o Serjão, faz tempo que eu não o vejo, quero convidá-lo para vir aqui à frente. E eu quero que o Serjão faça uma oração de gratidão ao Senhor. Lembrando do seu próprio passado e de alguma maneira pensando no nosso passado. Que Deus seja glorificado por tanto que Ele tem feito e por nada que podemos fazer por Ele, a não ser reconhecer a sua obra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço. O Senhor conhece o meu coração, o coração de cada irmão aqui. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, fidelidade. E obrigado por Senhor mesmo, com o teu Santo Espírito, quebrar o nosso coração, nos dar humildade, para pedirmos perdão ao Senhor, perdão àquelas pessoas que nós machucamos ao longo da nossa história de vida contigo. E é tão bom. A mesma misericórdia ali para com a vida de Davi, em toda a situação difícil que ele passou, o Senhor transformou. E o Senhor tem transformado as vidas. E obrigado, Senhor, por essa mensagem tão desafiadora, de nos colocar em nossos lugares, na tua presença. Realmente seres insignificantes, que não merecíamos e não merecemos nada, mas o Senhor tem nos dado tanto. Enche o nosso coração de gratidão, Senhor, nessa noite, e que essa gratidão nos leve a proclamar o teu nome a tantas pessoas que não têm o privilégio de ter o Espírito Santo para viver essa vida que vivemos em toda essa pressão desse mundo, mas como é bom podermos lutar contra a correnteza. Como é bom podermos, na tua presença, viver de forma que cada um de nós possamos hoje ainda impactar outras vidas, para que tenham a mesma alegria de estarem, quem sabe, no próximo domingo, sendo aqui desafiados nesse local, juntamente com a tua igreja. Usa, Senhor, nossas vidas. Obrigado pela vida do Alfredo, pelo desafio poderoso dessa noite em nossas vidas. E que o nosso coração saia daqui alegre, grato, mas motivado a continuar a levar essa mensagem. Eu te louvo, Senhor, te agradeço por tudo. E eu oro em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida, o Filho de Davi, que veio a este mundo para nos salvar e trazer dignidade à nossa vida, que o amor do Senhor Deus, Pai, amor indizível, indescritível, imensurável, amor que não entendemos, mas recebemos com alegria pela fé, este amor que é tão grande quanto o próprio Deus, porque Deus é amor. E que as misericórdias, a direção, o desafio, o fruto
do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, estejam sobre a vida do Sérgio, estejam sobre a vida do pequenino rebanho do Senhor aqui, de todos aqueles que foram retirados por detrás das malhadas deste mundo e trazidos para o trono da graça do Senhor, fazendo-nos assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. E toda a igreja pequenina de Cristo, que se espalha nesse mundo, agora e para sempre. Obrigado, Senhor, por este culto que temos a oportunidade de oferecer a Ti. E nós Te louvamos porque o Senhor nos ouviu e nós também Te ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, não saia ainda, por favor. Eu quero